Meu nome é Ricardo Oliveira de Paula, sou nascido no bairro da Casa Verde, mais precisamente no Parque Peruche, mas vivi grande parte da minha vida frequentando aqui a Barra Funda em função do meu pai, que é o seu Hélio Romão de Paula, o Hélio Bagunça, que viveu acho que 90% da vida dele aqui pelas ruas da Barra Funda. Então meu apelido é americano dentro do bairro. No mundo do samba, alguns me conhecem como Baguncinha. Eu não sou muito baguncinha, né? Meu pai era muito bagunceiro para eu ter esse termo. Aliás, esse termo está caindo mais para o meu filho do que para mim. Enfim, são esses dois apelidos e esse meu nome. Minha idade, 58 anos. Daqui a alguns dias fazendo 59. Esse é o meu mundo aí. O mundo do samba, participo, curto. E quais são as memórias que você vai ter da sua infância? Você falou que você mora no Parque Peruche. Sempre morou lá no Parque Peruche? Sim. Como é que era a infância lá? O que você se recorda dos primeiros momentos seus ainda criança? Olha, minha infância foi muito rica. Acho que para mim, a família pobre, é lógico, né? Família de periferia, mas era uma família grande. Eu morava numa rua, que no caso era a Rua C, a Rua Antônio Cavazan. Eu nasci, até os 8 anos eu morei lá. Era uma rua com o perfil mesmo de... É como se fosse uma grande casa, né? A rua que eu morava. A gente entrava nas casas de quase todo mundo, enfim, todo mundo tinha acesso a todo mundo. Era muita brincadeira, diversão, enfim. A gente se divertia, trocava ideias, aquela coisa de ficar até a noite na rua, enfim, eu realmente vivi a parte infantil, a parte de ser criança. É lógico, como minha mãe tinha 2 empregos na época, grande parte do dia, durante a semana, eu passava na casa da minha tia, que também era na mesma rua. Então, de manhã, 5, 6 horas da manhã, eu ia para lá. De lá, quando chegou a fase estudantil, eu ia para a escola, voltava para a escola e sempre por ali. Então, muitos amigos até hoje, inclusive, eu tenho ali graças a essa infância ali que eu tive. E você tem memória de relação com seus avós? Moravam ali também na região? Sim, minha família ali no bairro é centenária. Então, na casa onde eu nasci, era a casa da minha avó, né? Então, minha mãe morou na mesma casa, as irmãs da minha mãe, os irmãos da minha mãe, ou seja, aquela coisa, eu não sei se nos bairros aqui tem isso, mas lá é aquele terreno grandão, né? E toda a família vai crescendo, se desenvolvendo e morando no mesmo terreno. Depois de muito tempo é que os irmãos foram saindo de lá, né? Mas a grande maioria, pelo menos durante 4 ou 5 anos da minha infância, eu me lembro de ter todos lá. Então tinha meus primos lá, então não tinha problema, né? Eu tinha meus primos dentro de casa, todos eles, na rua, todos amigos, enfim. Então a gente tinha uma relação muito rica ali, né? Muito produtiva, troca de ideias. E também tinha a questão da minha avó, que ela adorava ler. Então ela era uma exímia contadora de histórias em certos momentos ali. Inclusive, ela ajudou em muitos enredos da Unidos do Peruche, porque ela tinha facilidade de leitura. Quando surgiam algumas ideias de enredo, ou quando eles tinham necessidade de uma pesquisa ou de uma informação, muito a minha avó auxiliou eles lá na época. Então até essa veia também do samba já era algo anterior até ao seu pai, né? Já era algo da sua avó, já. Sim, isso já era uma coisa que já estava envolvida na família. Dá até para acrescentar o seguinte, então minha avó, mesmo ela não participando do samba, né? Porque tinha aquela questão social, digamos assim. Então, ela era uma senhora, ela não se envolvia diretamente, ela nunca ia numa quadra, mas as pessoas iam lá procurar e perguntar ou buscar informações. Tinha conhecimento vasto, as famílias se conheciam mesmo distantes,
A questão de trabalho das famílias era praticamente todo mundo com o mesmo perfil de trabalho, né? Perfil de trabalho doméstico, então numa empresa com uma atividade de produção, e as pessoas acabavam se conhecendo. Então a minha família tinha contato com a família do pessoal do Peruche. Aliás, a Peruche foi fundada na Rua C, na rua que eu nasci, na mesma rua que foi fundada a Peruche. Tinha contato com a família do seu Nenê, por exemplo. Eles, de visita, inclusive, da minha família na casa deles, enfim, a gente tinha todo esse contato. Minha mãe conheceu a família do seu Nenê, a mulher dele, a esposa dele, viu os filhos pequenos, conheceu todos eles. O pessoal do Parque Peruche ajudava, aliás, o pessoal da Nenê às vezes enchia um ônibus para montar, para fazer um desfile. A mesma coisa faziam com a Unida do Peruche, enfim. Então, era uma... E aí, para complementar, meu pai, que era da Barra Funda, né? Então, eu tive dentro do meu contexto, da minha base ali, essas 3 escolas. A Nenê que foi menos, né? Eu visitei algumas vezes, eu me lembro inclusive dessas visitas que a gente fazia, que era muito comum, né? A pessoa chegava assim, saía um dia de manhã, ia lá para a Zona Leste, ficava lá o dia inteiro, passava o dia, almoçava, enfim. E aí a gente ficava ouvindo as histórias de desenvolvimento de enredos, enfim, histórias de carnaval. Pelo menos para mim era enriquecedor até, né? Não era muito a minha praia, porque criança não ficava muito ligado, mas eu tenho essa memória dessas situações aí. E seu pai e sua mãe? Seu pai vai construir a relação dele com a Barra Funda, né? Com camisa. Sua mãe, ela vai construir também relação com a escola, alguma coisa? Então, a relação do meu pai aqui com a Barra Funda aumenta, né? Começa quando a mãe dele falece, ele passa a ser... Ele é criado, não passa por um orfanato, mas ele, a partir de um certo momento, ele tem a vida dele toda praticamente na rua, tá? Eu posso dizer, assim, resumindo o que a gente foi conversando com o tempo, né? Primeiro com minha mãe me contou muito dessas histórias, depois ele, porque ele era muito fechado para contar a história dele, né? Eu ouvia dos outros, mas não conseguia ouvir dele. Levou muito tempo para ter esse relacionamento mais aberto assim com ele. E então ele vivia na rua, né? E na época dele, a vida na rua não é como a gente vê hoje, que as pessoas lá simplesmente pegam um papelão, dormem no canto, não. A vida dele, na cabeça deles, né? E eu acho que isso é, de uma certa forma, muito valoroso. É uma vergonha muito grande uma pessoa deitar na rua, deitar no chão, né? Tanto que ele viveu muito tempo na rua, ele viveu na casa do Dadinho, que foi um verdadeiro irmão que ele teve aí dentro da vida dele, né? Isso ainda com 15, 16 anos, essa fase ainda, ou seja... E depois ele saiu da casa do Dadinho e passou a viver de novo sempre, enfim, mas ele sempre se virando e buscando o próprio sustento, buscando como subsistir, né? Sobreviver dentro aqui do dia a dia dele, da vida dele aí. Então, o que vai trazer ele para Barra Funda é a relação... Primeiro, essa questão familiar dele, né? Ele perde a mãe e o orfanato que ele morava, se não me engano, é embaixo ali quase em frente ao memorial. Se não me engano, tinha um orfanato ali, ou tem ainda. É ali que ele viveu. E ali já é Barra Funda ali, né? E eles tinham essa questão de entrar, sair, enfim. Assim me contava a minha mãe, né? E nessa de viver na rua, chega um momento, ele buscava, como é que eu vou dizer? Um detalhe que ele contava, né? Quando ele passou a viver mais independente, ou seja, sozinho, buscar a sobrevivência dele, o foco dele era tentar conseguir uma moeda durante o dia. Uma moeda seria hoje, que seria
20 centavos, 50 centavos. Porque com aquela moeda ele conseguiria, por exemplo, um quarto de hotel para ele dormir à noite. Então a vida dele durante o dia era buscar uma atividade, um trabalho, alguma coisa para ele conseguir a sobrevivência dele. Então ele nunca levantava com o dia ganho, né? Ele tinha sempre que ganhar aquele dia, né? Aí é a parte que se fala muito do malandro, né? É lógico, tem a parte que a história estraga, né? Estraga porque põe a parte pejorativa no meio, enfim, cria-se uma situação que não é bem a realidade do dia, mas era um pouco do que ele viveu. Então meu pai cansou de me falar isso, até porque ele não queria que eu participasse do samba. Com muita insistência que eu consegui, digamos, a autorização dele, né? Para isso. Que mesmo não tendo a relação familiar de início, né? Ou seja, ele não morava com a minha mãe, né? Ele sempre viveu aqui na Barra Funda, praticamente. Então, ele passou a viver comigo do meio para o fim da vida dele. Mas antes disso, ou seja, na minha infância, não. Eu via meu pai pela televisão, eu via meu pai em programas de TV com o conjunto dele, ou pelo dia a dia, ou então no desfile de carnaval, né? Que eu nasci em dezembro, todos os desfiles de carnaval do meu nascimento para cá, eu participei. Porque era a única diversão que as famílias de periferia tinham, né? E a diversão da minha mãe era também essa, até eu nascer, né? Antes disso tinha os bailes que aconteceram aqui, que foi onde ela conheceu o meu pai. Eu ia perguntar como é que eles se conheceram? Nos bailes. Deram mais detalhes, sabe? Foi na Chic Show? Não, Chic Show não existia. Aliás, a Chic Show, o nome Chic Show é originário do conjunto do meu pai, que era o Chic Samba Show. E aí saiu o Chic Show. A Chic Show começou no barracão do Camisa Verde, que era lá de Mirim. E quando eles começaram, eles não tinham um nome. Meu pai sempre teve esse conjunto, né? Que é o Chic Samba Show. E aí do Chic Samba Show tiraram o samba, ficou o Chic Show e eles passaram a usar o nome da equipe de baile como Chic Show. Daí é que surgiu. Muito antes de Chic Show, nem se imaginava, quando meu pai conheceu minha mãe. Nem o São Paulo Chic ele tinha começado ainda, quando eles se conheceram. Depois é que veio a história do São Paulo Chic, que também ele que iniciou com as rodas de samba aqui. Enfim. Então eles se conheceram no baile. Minha mãe falava muito em Campos Elíseos. Tinha vários baileiros, né, da época. E é até cômico também, né? Porque o apelido do meu pai é Hélio Bagunça, né? No primeiro momento não é um Hélio Bagunça por ser engraçado, é um Hélio Bagunça porque ele era realmente terrível, né? Nos primeiros anos da vida dele, ele era, como ele mesmo dizia, da pá virada, né? Se falar em termos aqui, ele falava que ele era o Exu daquela Barra Funda, e ele falava isso, temendo, enfim. E aí, com o tempo, é que ele foi se tornando, digamos, mais calmo, né? Então, nos bailes aqui, as pessoas se preparavam para ir para um evento, vinham, o dono do baile fazia o baile, e o terror do dono do baile é quando ele chegava. Porque realmente eles aprontavam nos eventos. Então, por exemplo, ela contou uma vez que ela veio num baile aqui no Campos Elíseos, acho que era do Amauri, né, um dos baileiros da época lá. E a festa estava cheia, porque ele divulgou bem, lotado de gente. Aí chegou o Hélio com a turma dele. Aí ela conta que esse Amauri, quando viu ele chegando, já pediu para ele, pelo amor de Deus, não estragar o baile dele. Até aí, tudo bem. Ele, não, que isso, Amauri? Não vou estragar baile nenhum, vou curtir, vou dançar. E realmente, ele foi dançando. Aí ela fala que chegou umas 2 horas da manhã, mais ou menos isso. Aí a turma dele pegou umas bombinhas, aí eles saíam já pelos cantos assim, e tinham as janelas assim, acendiam
tipo combinado mesmo, acendia a bombinha, colocava na janela e esperava para ver o que ia acontecer. Quando começava aquele estouro, aqueles pipocos, o que acontecia? Acabava o baile. O pessoal achava que era tiro, enfim. Saía todo mundo correndo, enfim, era assim que ele fazia. Citando um dos pontos que ela me contou, né? Então, ele realmente era divertido, se divertia, mas ele era bagunceiro literalmente, nessa fase aí. É que muitas famílias do mundo do samba, né, ela tem essa relação de não querer que seus filhos se envolvam também no samba. Você sabe explicar o porquê que eles não querem suas famílias inseridas dentro desse espaço, que é um espaço que eles sempre pertenceram? Olha, eu vou falar por mim. O samba é marginal, né? Dentro da nossa cultura, até hoje mesmo, com toda a abertura que o samba tem, que o carnaval tem, eu entendo ele, eu enxergo ele ainda bem marginalizado. Eu cito até pelo meu filho. Meu filho tem 19 anos. Ele começou a frequentar, de fato, uma escola de samba com 16. Por minha questão, não. Por mim, ele iria até um pouco antes. Mas questões familiares, do lado da mãe dele, enfim, né? E também foco, né? A gente não queria que ele tirasse o foco de algumas metas e objetivos dele, né? Eu queria que ele se dedicasse um pouco mais, e ela também não queria que ele fizesse algumas coisas que eu fiz. Aí quando a gente fala isso, sempre a gente imagina alguma coisa ruim. Não. Eu me dediquei à cultura do samba. Chegou um momento da minha vida, dentro dessa marginalidade que eu acabei de citar, eu me distanciava muito do meu pai em função disso. Não que eu queria me distanciar, mas existia uma grande dificuldade, um grande ato para eu chegar até ele naturalmente assim. Então hoje é fácil qualquer criança falar assim, eu vou ver meu pai, levanta, sai, pega, vai ver. Eu não tinha essa liberdade. Aliás, a molecada da minha época ali no Parque Peruche, eu acho que nas periferias, nos bairros, sempre passou por isso, né? Eu não podia levantar, hoje eu vou para Barra Funda, não funcionava assim. Pra vocês terem um norte, para eu ir no ensaio da Peruche, que era na rua onde eu morava, eu só ia com a minha mãe, quando eu era pequeno. Então, levava um tempo para eu ir. Então, a marginalidade que o samba era colocado e que realmente acabava acontecendo, né? Hoje a gente vê briga em tudo quanto é lugar, mas vamos supor uma briga lá no ensaio do Peruche, no ensaio do Camisa Verde. Isso vai sair nos jornais. Uma briga num show de rock, não. Então, a questão do bandido, do ruim, era imputada ao samba, ao sambista, né? Então, na minha casa, alguém fala assim, que você vai para a escola de samba? Não, você não vai não. De jeito nenhum. Para quê? Para apanhar? Não. Ou então aquela história, né? Bom, você vai para a escola de samba, seu pai te larga lá e aí? Não, você só vai lá quando eu for, você só vai lá quando fulano for. No meu caso, não tinha o fulano, né? Era sempre minha mãe. Se ela não fosse, eu não ia. E para ela ir, era uma questão muito demorada. E a gente não tinha o contato que a gente tem hoje, né? Telefone, celular, nada disso. Então a comunicação era difícil e eu só ia realmente com decisões acertadas, ou seja, eu vou, não vai acontecer nada comigo, eu vou estar amparado, né? E assim é que eu vinha. E, Americana, ainda falando sobre a sua infância, você lembra como é que foi a sua formação de escola? Como é que foi? Quais memórias você tem da sua formação quando pequeno? Olha, como eu disse, sempre fui muito... O foco da família também era realmente a gente buscar algo mais na vida, né? E as famílias de periferia, pelo menos na minha ali, o entendimento é que era sempre através do estudo. Então, eu sempre fui estudioso, fiz o pré-primário na Casa Verde,
no Colégio Capitão. De lá eu fui pro Garcia Dávila, que é lá embaixo já, perto do Engenheiro Caetano Álvares, perto do bairro de Mirim. Então passei meu ensino fundamental lá. De lá eu fui pro curso técnico para ser técnico em eletrônica, porque um dos sonhos da minha mãe é que eu fosse engenheiro. Então eu fui para eletrônica. E da eletrônica eu fui trabalhar na FATEC. E na FATEC eu gostei do curso de processamento de dados e fui pela área de processamento de dados. Então sempre corri atrás dos estudos e é uma tendência, né? Na família, praticamente todos os meus primos, todo mundo buscou sempre a formação ali. Esse era um ponto focal que a família tinha. Você segue nessa área até hoje, né? Sim. Seu pai acompanhou tua formação em escola? Sim. Até dentro daquela pergunta da marginalidade que o sambista tem, né? É imputado ao sambista. Mesmo com isso, com essa condição, meu pai, as minhas formaturas, ele estava sempre junto. Enfim, todas as questões sociais que eu tinha com relação ao estudo, ele participou. Minha formatura no ensino médio, quando eu terminei o curso de eletrônica, ele foi na formatura, eu tenho até fotos dele dançando com a minha mãe e tudo mais lá. E na formatura da faculdade não, mas nessas, enfim, todas as outras situações ele se envolveu e participou. Inclusive tentou até me auxiliar em alguns momentos. Por exemplo, teve uma época que eu quis fazer curso de inglês, ainda na fase de ensino médio. E ele, enfim, correu com os contatos amigos dele lá, para eu estudar inglês, enfim. Então meu pai, apesar da vida dele ser a música, ser o samba, mas dentro do possível ele procurava se aproximar, assim, da gente, ter um contato mais próximo, né? É lógico, o próximo dele não é o nosso, né? Dentro da vida dele enquanto músico, sambista, ele realmente entrava muito de cabeça. Então, às vezes eu ficava 5, 6 meses sem ver meu pai. Às vezes até mais. Mas, enfim, era a vida que ele levava, né? É a vida que ele adquiriu da infância, enfim, então aquilo era muito comum dentro do dia a dia dele, né? A vida dele realmente, como ele mesmo dizia, ele morava no sapato. Então a vida dele era essa daí. Ele às vezes desaparecia, digamos assim, aí você ia ver, ele estava numa outra escola de samba, estava ajudando alguém, ou estava viajando com o conjunto dele. E a gente ia vendo, tendo contato com as notícias e tudo mais, e depois ele encostava de novo, se aproximava, ou fazia surpresa. Todo meu aniversário ele sempre estava lá, não importa a situação, ele dava um jeito de estar na minha casa. Então, sempre foi assim. E eu era um grande fã, né? Sabe, essa parte emotiva é emocionante. Para mim eu fico alegre de lembrar esses tempos aí. Tempo de criança, assim, com essa questão. Isso era muito bom. Parece fazer muito sentido, né? Alguém que viveu em orfanato, que quase teve uma infância, vamos dizer assim, sozinho, quando fica adulto também tocar a vida com uma independência como seu pai tocava, né? Mas parece que realmente assim nos momentos mais capitais, nos momentos mais importantes, ele estava presente com você, né? Eu queria te perguntar assim, se é com ele que você vai criar também os primeiros contatos com a música. Sim, eu tive contatos que minha mãe, acompanhando minha mãe, mas com o samba em si, os contatos foram
graças ao meu pai. Eu fui atrás disso em função dele, né? Eu era um fã, né? Além de filho, eu era um fã, sabe? Aquela coisa de falar bem, assim, do pai. Eu era assim. Mesmo quando toda a sinalização era ao contrário, né? Porque imagina lá, sei lá, 1970, você fala, seu pai não mora com você? Não. Puxa, então esse menino aí vai ficar longe. Não importa, ele era meu pai, então para mim isso não mudava, né? Então eu valorizava muito o pouquinho que ele me dava dentro desse relacionamento, naquela fase, naquela época. Para mim era muito, era bastante. Tá? E quando eu digo, por exemplo, presença, outros irmãos que eu tenho, ele também se fez presente de alguma forma, enfim. Então meu pai, do jeito dele, né, ele foi levando essa questão dos relacionamentos, assim. E a questão do samba, da música, na hora que eu entendi um pouco como foi a vida dele, como era a questão, também a questão cultural, como a gente se encaixa dentro da questão cultural, né? Acho que até caberia aquela frase da gente se entender preto, né? Se entender negro. Quando isso acontece comigo, é o momento que eu entro mais dentro da cultura do samba. Então, parece que o samba também, a música foi também uma maneira que você falou que buscou também, era uma maneira também de se conectar com seu pai, né? Sim, eu sempre gostei muito de música, naturalmente, né? Fui DJ e depois me envolvi com a questão do samba. E quando eu me envolvi com a questão do samba, realmente o foco foi poder me aproximar. Porque, como eu disse no início, não podia, por exemplo, sair do Parque Peruche e ir para Barra Funda a hora que eu quisesse. Isso aconteceu quando eu estava com 16, 17 anos. Mas isso já é bem, né, lá na frente. Ainda assim, quando eu chegava aqui na Barra Funda, não era assim fácil, né? Se eu quisesse saber onde está o Hélio aqui, eu tinha que perguntar para um, perguntar para outro. E aí as pessoas me indicando, viu o Hélio lá na... Como é o nome ali? Lá perto da Globo. Aí lá eu até em cima da Globo. Aí chego lá na Globo, procurava alguém que eu conhecia, que eu já tinha visto com ele, e perguntava, viu o Hélio lá no fliperama? Eu vinha lá no fliperama. Viu o Hélio? Enfim, era assim que eu fazia. Quando eu queria falar com ele, quando eu vinha diretamente para cá. E só tinha essa liberdade porque, como eu disse, as pessoas eu conhecia. Então eu passava a conhecer um ou outro, aí eu tinha esse acesso, né? Vou citar um outro exemplo. Nessa época, a Chic Show já a sede Virava e Mexida estavam dentro do São Paulo Chic. Então, quando você vinha aqui na Barra Funda, olha como são as coisas, né? Eu saí da Rua C, que era um caldeirão, né? Tudo acontecia na Rua C. Aí eu vim para Barra Funda, que não era uma rua, eram várias ruas e que tudo acontecia também do mesmo jeito. Então eu vinha, passava, ouvia os caras selecionando disco dentro de São Paulo Chic, algumas vezes, que era o pessoal da Chic Show. Se andava um pouquinho, tinha alguém tocando algum instrumento, um repinique, um surdo, porque tinha que ensaiar por causa do Camisa Verde. Então você tinha uma efervescência. Nem que você não gostasse de música, você vivia cercado de música por todos os lados aqui. Então eu vim aqui, era sempre assim. E a sua escola de samba que você acabou criando uma relação com Camisa Verde? O primeiro contato eu tive até no Peruche, porque a gente não passava, né? Mas isso era muito pequeno. Cheguei aí lá no Morro do Caqui, minha mãe me levou lá, que era como eu disse, descendo a minha rua. Eu não moro mais nessa rua hoje, né? Mas descendo a Rua C, que é Antônio Cavazan, você atravessava o que hoje é Engenheiro. Do outro lado ali, onde tem o colégio, era o Morro do Caqui. Ali era o ensaio do Peruche. Então, algumas vezes a gente ia para lá, né? Descia e ia lá. Então, foi um primeiro contato físico ali. Mas antes daquele contato, minha mãe já tinha me levado no Camisa. Até por insistência de todo mundo que conhecia meu pai, né?
o próprio Dadinho, enfim, todo mundo queria me conhecer, então me trouxe aqui no Camisa. E ela não deixava meu pai me trazer, porque ela conhecia ele. Imagina, uma pessoa que mora no sapato, ele era músico, vive na noite, não tinha a menor cacuete para ficar com uma criança. Imagina trazer aqui para Barra Funda. Então, só vim aqui quando ela me trouxe, né? Ela conhecia a família Tobias, enfim. Então, aí ela vinha em algumas situações assim. E aí é onde eu fazia esse maior contato aí, digamos assim. E aí depois, quando você já vai adolescente, já jovem, a escola que você passa a frequentar mais então é o Camisa. Sim, meu foco, como eu acabei não falando isso, né? Mas meu foco era estar no Camisa onde ele estava. Então aí é curioso, né? Que aí, mesmo você morasse muito perto do Peruche, valia a pena vir da Zona Norte para Barra Funda para também estar nesse local, e era também uma maneira de estar próximo do pai, né? Sim, e é uma coisa que a única época que na minha rua tinha briga era a época do carnaval, com a molecada. E com quem tinha briga? A principal briga era comigo, porque eu era o único que era camisa verde na época do carnaval. Então, quando estava estourando o carnaval, eu não falava do Peruche, apesar de ter participado. Eu me lembro de ter participado, de ajudar a fazer fantasia do Rei Café, no enredo do Peruche. Eu lembro de vários detalhes ali. Mas meu coração era camisa, sabe? Aquela coisa, alguém tá falando lá, ó, o Peruche vai vir assim, não sei o quê. Eu falo, puxa, mas ó a camisa lá, ó, aquele cara lá é meu pai. Ixi. Então, tinha essas rivalidades, né? Na minha rua era Peruche, eu Camisa, um pouco mais para frente, algumas famílias ali que até hoje pertencem ali historicamente, né? Participam historicamente de Mocidade Alegre. Enfim, era meu primo, inclusive, brigava comigo por causa disso. Não, vou levar você lá para uma cidade, que história de Camisa, que não sei o que, mas enfim. Eu não saía do foco que eu queria estar no Camisa. Aí meu deleite era vir aqui para a quadra, quando eu era pequeno. E você falou que as coisas aconteciam na Barra Funda, nas ruas aqui. Sim. O que eram essas coisas? O que acontecia na Barra Funda? Olha, apesar de eu morar, como eu disse, apesar de eu morar na Rua C ali, que era um caldeirão, a efervescência da Barra Funda ainda tinha esse algo mais de não estar totalmente na periferia, né? Não estar do lado de lá do rio, né? O acesso aqui era maior. Então eu comecei a ver coisas que lá no meu bairro eu não tinha tanto acesso. Então aqui você tinha lojas, bares, até citei fliperama, né? Fliperama era uma coisa muito efervescente aqui. Bilhar, snooker, casa de snooker, ainda tem algumas aí. Era, sabe, a Barra Funda ela era um bairro pronto para funcionar 24 horas por dia. Então, 24 horas por dia tinha alguma coisa acontecendo aqui. Eu não vinha sempre, é lógico, nem vinha à noite, mas muito poucas vezes, só bem lá para frente. Mas durante o dia eu via essas situações. Então, por exemplo, snooker. Meu pai era o exímio jogador de snooker. Sabe, aquele jogador que tem taco próprio, o taco dele. Ele era desse nível aí. Aliás, ele sempre, tem que dizer que onde ele colocava a mão, ele fazia as coisas bem, né? Ele foi um grande jogador de futebol, não quis seguir a carreira, as pessoas vinham buscar ele aqui. Alguns jornais tinham times de futebol, contratavam ele para jogar nesses times, enfim, ele era um cara... E aí ele trocou tudo isso por causa do samba, né? Mas... Então tinha um fliperama, tinha uma máquina que era praticamente só dele. Só o Hélio que jogava naquela máquina. Aí tinha o lugar do snooker, ele ia... Jogadores antigos, famosos aí, vinham jogar contra ele, enfim... Então eu comecei a ver tudo isso. Isso não tem no Peruche, né? Não tinha, exatamente por ser periferia. Tinha aqui, porque aqui estava todo acesso. Ó, você ir numa Praça Marechal, então
carro, ônibus, vem gente de Zona Sul, Zona Oeste, todo mundo passa por aqui. Então a Barra Funda realmente fervia, sabe? Você tinha sempre uma novidade para visualizar. E quando você não tinha nada disso, você encostava ali e estava na Rádio Globo, exemplo. Eu entrava lá também com ele. Sabe, meu pai, o acesso dele era, digamos, quase que, não vou dizer infinito, mas ele tinha acesso a tudo. Aí eu encontrava, não conhecia, lógico, mas eu encontrava um repórter saindo, um jornalista saindo da Rádio Globo, ou dali, ele parava e começava a conversar com meu pai. Aí depois que meu pai conversava um tempão, aí ele falava, esse cara é da Rádio Globo. No começo, para mim não mudava muito. Eu comecei a entender essas relações dele, todo esse contato que ele tinha exatamente no carnaval. No carnaval eu comecei junto com ele, né, quando eu comecei a acompanhar ele direto, a gente recebia algumas informações exatamente porque ele conhecia todos esses repórteres. Então, o contato dele aqui dentro do bairro, né, não tinha quem não o conhecesse. E aí cai aquilo do começo quando eu vinha para cá. Então, quando eu vinha para cá, eu perguntava para um que falava que tinha visto ele em tal lugar, eu ia próximo daquele lugar, perguntava para outro. Então, com 5, 6 perguntas e talvez meia hora, 1 hora andando aqui dentro, eu encontrava o Hélio em algum canto. Mas sempre tinha alguém, todo mundo sabia quem ele era, todo mundo sabia onde ele podia estar e assim por diante. Você falou que você foi mais para frente viver algumas coisas com ele, né? O que você lembra desse período, talvez assim, na sua vida já jovem adulto, vivendo com ele, por exemplo, no Camisa, aqui na Barra Funda? Então, essa parte foi do seguinte, falar uma opinião minha, tá? Uma conclusão minha. Apesar do meu pai conhecer o mundo, digamos assim, ter uma vida social bem frenética, porque músico, enfim, estava sempre tocando e tudo mais, mas chegou um ponto que eu entendia que ele tinha uma vida muito fechada e muito sozinha dentro desse perfil que ele vivenciava, né? E eu confesso, como criança, enquanto criança, eu às vezes queria ele mais presente, né? E aí então no primeiro momento, isso me chateava um pouco, mas quando minha mãe me contou essas histórias, que eu comecei a entender a vida que ele tinha levado, a condição que ele, enfim, toda a estrutura que ele teve, né, de infância, como ele viveu, né, como ele batalhou para ser quem ele era, né? Aí foi quando eu decidi, falei, não, quero acompanhar mais ele, falei para ele isso, quero acompanhar mais o senhor, que era assim, né, eu tratava de senhor, e quero fazer o que o senhor faz. Daí ele dava risada, você quer ser músico? Eu falei, não, ser músico como o senhor não tem esse cacoete, mas te acompanhar eu vou. Na hora que o senhor quiser ir em tal lugar, o senhor me fala, eu saio de casa, venho aqui e vou junto com o senhor. E assim eu passei a fazer, né? Então aquela história de eu chegar aqui para ficar procurando onde ele estava, eu comecei, primeiro ele me deu várias voltas, né? Mas quando começou a dar certo, então eu vinha para Barra Funda às vezes, ou encontrava ele no Camisa, ou encontrava ele, enfim. Eu ia combinando com ele, e a partir daquele ponto ele ia andando. No começo ele ainda tinha um certo receio, né? E as pessoas também não se acostumavam, né? Quando viam ele comigo, assim. Que era sempre o Hélio sozinho, né? Não tinha um acessório ali, era eu. Então quando isso começou a acontecer e começou a se tornar comum, nossa, eu andava o São Paulo inteiro. Então eu saía de casa, vinha para cá. Quando eu voltava para casa, eu tinha passado pela Zona Leste, eu tinha passado pela Zona Sul, eu tinha passado pelo estádio do Morumbi, eu tinha voltado, enfim, era o dia inteiro assim. Isso porque a gente não tinha Uber, hein? Não tinha nada disso.
E aí entram o jeito dele, os contatos que ele tinha, né? Era incrível, meu pai. Então, vamos supor, ele decidia que a gente ia na Zona Leste. Nós vamos na Zona Leste, tem que falar com não sei quem lá, barará, tá bom, vamos lá. Aí a gente andava 5 minutos, passava alguém de carro, ô Hélio, não sei o que, barará, o que você tá fazendo? Eu vou lá, não sei aonde, pronto. A gente já tinha carona, já ia, era assim. E a gente já vivia desse jeito, ele vivia dessa forma, freneticamente, nesse contexto. Tem um amigo, que era amigo dele, né? Era filho de um amigo dele, passou a ser amigo dele, e a gente se conheceu nessas andanças aí, que hoje também é meu amigo. E o primeiro contato com ele foi exatamente assim. Esse carinha chegou, ele tava com um carro novo, aí ele começou a conversar com meu pai, ó meu carro, não sei o que, parará, parará. Aí meu pai falou, seu carro tá bom? Ele, lógico que tá bom. Pô, ele vou pegar carro ruim, não sei o que. Eu falei, então tá. Preciso ir até a Nenê lá. Vamos lá? Vamos. A gente foi até a Nenê. Da Nenê a gente foi na casa do... Não era na casa do seu Nenê, era de um dos diretores da Nenê lá. Então, você estava dentro da Zona Leste, você tinha que andar dentro da Zona Leste. A gente andou dentro da Zona Leste. Aí a pessoa não estava, a gente saiu de lá e voltou para Barra Funda. Aí da Barra Funda voltamos. Enfim, eu sei que eu fiquei nessa do carro aí, a gente ficou pelo menos umas 5, 6 horas indo, vindo, parando, conversando. E com ele não tinha esse negócio de parar, vamos supor, parar e beber, né? Parar para comer. A única coisa que meu pai fazia nesses momentos assim era tomar café. A vida dele era tomar café. Só que aí ele tinha um adolescente ali que não podia tomar café, né? Então aí, a partir daí a gente parava às vezes, eu tomava lá um guaraná, enfim, alguma coisa do tipo. Mas era assim. Essa forma que eu fui entendendo até o jeitão dele, né? Então café para ele era fundamental e a gente vivia assim. Então foi muito enriquecedor também isso. Eu posso te dizer que eu conheci de fato a Nenê Divina Matilde nesse momento. Inclusive eu cheguei a desfilar lá com eles, junto com meu pai. Acadêmicos do Tatuapé eu conheci assim. E depois eu soube da história da Acadêmicos, da fundação. Os fundadores também eram amigos dele. Até hoje acho que eu tenho fotos do Mala, que é um dos fundadores lá. Então tinha todo esse material. E sempre fomos indo desse jeito que eu estou te falando. Em alguns lugares eu nem lembro hoje como a gente chegou, mas a gente chegava. Então, aonde você imaginar que tinha uma escola de samba, eu posso te falar que eu fui com meu pai. No primeiro momento, no dia a dia dele. Num segundo momento, quando ele já se tornou cidadão samba, isso já na virada do século, né? Do século XX para o XXI. Aí ele se sentiu na obrigação de realmente levar o samba aonde o samba não costumava chegar, porque o samba já estava com essa estrutura mais globalizada, digamos assim, né? O foco nas grandes escolas, e as escolas ainda não estão em evidência, meio deslocadas. E ele me levava junto com essas escolas aí. Sempre legal quando tem algum relato e tal. Você já me contou algumas histórias, mas tem alguma memória que você tenha de talvez alguma coisa que você tenha vivido com seu pai aqui na Barra Funda, que você se lembra? Talvez algum ensaio do Camisa, ou algum dia que vocês ficaram aqui pela Barra Funda que te marcou, alguma coisa que possa ser para você representativa do que era o bairro naquele período? Tem ensaio do Camisa. Vou te falar, a primeira vez que eu fui sozinho no ensaio do Camisa. E eu ainda estava cheio de pompa, né? Chamei meus filhos e falei, não, vamos lá pro Camisa lá. Aí meus filhos, poxa, Ricardo, a gente nunca foi. Eu falei, não, já fui lá, meu pai é diretor, vamos lá. Não, a gente sabe, mas na Barra Funda, vamos. Trouxe meus primos aqui. Chegou na porta, quem estava na porta? O Pelezão. Aí o Pelezão olhou, ele não me conhecia ainda. Aí ele olhou para mim,
falou, quem é você? Eu falei, eu sou filho do Hélio. Daí ele deu risada e falou assim, todo mundo é filho do Hélio aqui. Espera um pouquinho aí. Só que eu espero um pouquinho era exatamente para me cansar e ir embora, desistir, enfim, comprar ingresso, entrar, enfim, qualquer coisa do tipo. E meu pai ainda não estava lá. E aí ele ficou olhando para minha cara, entrou, saiu, a festa acontecendo. Eu passei a ficar com uma certa vergonha, né? Porque tava um monte de gente comigo. Aí começou a garoar. E a gente na garoa, meus primos já mordidos da vida, porque o tempo passando, a gente parado na garoa, esperando. Aí ele voltou, ele olhou para mim, você é filho do Hélio mesmo? Eu falei, sou. Aí, qual o nome da sua mãe? Começou a fazer foi feito um monte de questionamentos para ele ter certeza. E era uma festa do chopp, se não me engano, que tinha no Camisa. Lotado ali, a Barra Funda. Ele questionou. Tá bom, eu vou deixar você entrar, você procura seu pai lá, e quando você achar, você traz ele aqui, aí você libera a entrada deles. Ou seja, eu tinha que entrar, achar o meu pai, voltar para liberar meu primo. Aí eu fiquei até irritado. Falei, poxa, você me deixou preso aqui, já falei que eu sou, né? Enfim, aí eu fui entrei, procurei meu pai, e não achei meu pai de imediato. Aí eu lembro que eu achei o Amaral. Foi um grande diretor de harmonia aí da Camisa Verde. Aí eu achei o Amaral, que ele também não me conhecia, mas eu conhecia as histórias, né? Então, quando eu entendi que era o Amaral, alguém falou, fui, chamei ele, contei a história, ele foi lá, liberou meus primos, sem ter certeza de quem eu era. Acho que todo tempo, enfim, ele já faleceu, mas acho que ele até hoje, se tivesse vivo, ainda estaria com a dúvida de realmente se eu era filho do Hélio ou não, né? E aí ficamos dentro da festa, dentro da quadra. E aí meu pai chegou, ele entrou, ele foi no palco, ele cantou. Eu só fui conseguir falar com ele depois que ele cantou da festa e quando ele desceu. Aí ele desceu, aí que ele me viu, né? A gente foi dentro do Camisa, não era o bar, né? Tinha algumas barracas assim, algumas tendas ali. Aí a gente parou, né? E aí eu me redimi com meus primos e tal, a gente parou, ele mandou a gente pegar o que a gente queria comer, beber, enfim. A gente comeu, bebeu, aí quando deu meia hora, ele falou, bom, você tá com seus primos e vai pra sua casa, né? Eu falei, vou. Tá, tô indo embora. E foi embora. Me deixou lá. Mas, que era o perfilzão dele, né? Mas ficou essa situação dos primos, da família ali, da turma ali, que estava reunida ali para esse ensaio. Eu não sei nem se meus primos lembram disso, mas esse ensaio eu nunca esqueci, essa festa eu nunca esqueci. Você falou que seus filhos, você tem filhos? Um filho só. Qual é o nome dele? Vinícius. Eu frequento bastante os ensaios do Camisa, às vezes eu posso até tê-lo visto já. Sim. E como é para você ver um filho também que de uma maneira segue esse legado, essa trajetória, né? De seguir também na Barra Funda, frequentando esse território? Olha, eu posso te falar que eu fiquei muito contente, tá? Porque como eu disse, quando eu entrei no samba, eu entrei muito pensando na bandeira da cultura. E eu segui os passos que meu pai me orientou para preservar essa cultura. Eu estudei carnaval, eu me formei dentro das 4 linhas que o carnaval tem, né? Ou seja, fiz parte da FESEC, fui jurado de carnaval. Eu estudei para ser diretor de harmonia, que era o que eu queria ser, né? Porque meu pai era diretor de harmonia. Tanto que a única vez, antes de falar do meu filho, a única vez que eu desfilei de fato no Camisa, eu só desfilei uma vez, como componente, assim. Depois disso eu não quis mais desfilar, eu queria ser diretor de harmonia. Na vez que eu desfilei, foi na Tiradentes ainda. Foi tão gratificante aquilo, sabe? A gente andando. A escola
das 2 da manhã para desfilar às 7 horas da manhã. Vi toda aquela construção da escola, o intérprete cantando a noite inteira, a madrugada inteira, para depois cantar na pista durante o desfile. E aí acaba o desfile e fala, putz, acabou a pista. Né? Então eu aprendi dali que eu startei de fato. Né? E o meu filho, eu sempre procurei contar para ele esse detalhe histórico e essa parte cultural do que era, né? O samba, o carnaval, porque a parte marginalizada ainda está presente, né? Tanto que, como eu disse, ele só decidiu participar quando ele tinha 16 anos. E na época eu estava no Peruche. E ele decidiu participar agora, no Carnaval das Águas, enfim, Carnaval 2022. Ele me ligou 5 horas da tarde, do dia do desfile, perguntou se eu ia desfilar. Eu falei, vou, já estou descendo pro Peruche. Ah, posso ir também? Eu falei, pode, vem, né? Mas eu imaginei que ele ainda ia vir para ir na arquibancada. Não, ele queria vir para entrar no desfile junto comigo. E entrou. Arranjei uma calça branca para ele, uma camisa de apoio. Ele desfilou comigo a primeira vez. Daí, no ano seguinte, depois que terminou o carnaval, ele falou, pai, esse negócio de harmonia é muito ruim, muito chato, eu vou pra bateria. Ele foi pra bateria. No ano seguinte, ele fez escolinha de bateria. De lá, ele perguntou que ele poderia... me pediu a sugestão, né, de onde ele iria. Eu falei, você não tem outro lugar para ir. Você tem que ir primeiro na escola que seu avô participou da fundação, que é o Camisa. Se não for o Camisa, você pode ir na escola que seu avô fundou, que é a Tom Maior. Se não for a Tom Maior, você pode vir aqui no Peruche, porque eu estou aqui. Né? E também tenho muitos amigos. Teve mais uma escola que eu sugeri para ele. Não, foram essas 3. E ele seguiu essa receita inicialmente. Foi no Camisa, entrou na bateria do Camisa, na escolinha lá, foi para Tom Maior, entrou na escolinha da Tom Maior, participou do Peruche, desfilou no ano seguinte na Peruche, e aí dali para frente ele já alçou voo, né? Então hoje ele toca no Camisa, na Tom Maior, na X9, na Tatuapé, tem mais uma. Enfim, tem mais uma escola que ele toca aí. Mas eu fiquei contente dele ter ingressado e participado assim, do samba, entendido. Porque ele era um moleque que com 13, 14 anos, ele mal ouvia samba, ele não gostava de ouvir o que a gente ouve normalmente, assim. Escola de samba, então, não era a praia dele, não. Americano, você estava falando teve um momento que você falou do tornar-se negro, tornar-se preto, né, politicamente. Você chegou a participar de organização, movimento político, Sim. Na época da faculdade, eu participei do grupo dos universitários negros e negras, primeiro de São Paulo, né? Esse coletivo se espalhou pelo Brasil todo. A gente passou a ter núcleos espalhados pelo Brasil. Tivemos seminários, um seminário que nós fizemos na Bahia, fora os seminários regionais que aconteceram, Rio de Janeiro, São Paulo, enfim. E a gente teve uma atuação bem ativa aí na questão estrutural da educação, né? Uma das bandeiras que a gente levantou era exatamente a falta da cultura negra dentro das escolas, né? Porque a gente entendia que o primeiro acesso era ali. Exatamente essa questão do tornar-se negro, né? De ser negro, né? Quando você é negro? Eu sou negro quando? Quando parei de alisar o cabelo? Não sei. Cada um é de um jeito. E a gente chegar a esse entendimento infelizmente, é doloroso para o nosso povo. Eu sou, não vou dizer vítima, mas eu vivi muito bem isso, sabe? É dolorido, é triste.
aquela questão de você, quando você começa a sair do bairro, da periferia, né? E você começa a ter contatos, aí você não vê só os seus, né? Você começa a ver todos. E quando você começa a ver todos, você vê que alguns te tratam diferente. Às vezes até dentro do próprio bairro isso ainda acontece, né? Em algumas escolas, algumas questões de discriminação dentro do próprio grupo, né? Porque o racismo às vezes é tão enraizado que as ações acontecem e você não se dá conta que aquilo é racismo, né? Que você está sofrendo, que você está vendo um outro sofrer. E para mim foi bastante difícil isso, porque minha família é toda preta, meu pai na época já era um grande representante de um ponto cultural forte que a gente tinha, que aliás praticamente era o único, né? Foco de resistência, que é a escola de samba. E você ainda assim não tem o seu espaço, sabe? Exemplo, eu falo para o meu filho hoje. Levou muito tempo para ele acostumar a isso, mas eu brigava com ele para ele sair com um documento de casa. Ele, mas por que eu tenho que sair com documento? E ele realmente não saía, durante muito tempo ele não saía. Ele ia para a escola sem documento nenhum. Falando, você tem que ir com documento. Ele achava ruim de eu reclamar, mas por quê, pai? Eu falei, porque você tem que ir com documento. Porque na hora que pararem, eles vão parar você. Não vão parar o outro, vão parar você. Independente de quem seja o outro, né? É o entendimento que eu tinha com relação a isso. Porque eu fui vítima disso. Eu com 14 anos, 13 anos, eu fui algemado. Eu nem sabia que uma criança não podia ser algemada, mas eu fui. Porque alguém achou que tinha sido roubado. Olha a história, o cara foi roubado 4 ou 5 quilômetros de onde eu estava. Eu estava na rua C, nessa rua que eu falei, saindo da casa da minha tia para ir para minha casa. E eu não morava mais na rua C, né? Mas eu passava as tardes lá porque minha irmã já tinha nascido. Então eu sempre ficava ali, né? Tomando conta, entre aspas, porque minha tia que tomava conta da minha irmã, enquanto minha mãe trabalhava. E aí eu já estava estudando, enfim, saí da escola, fui para lá e tinha que ir para casa. E minha irmã já estava em casa naquele dia, por coincidência, já estava em casa. Então eu só estava indo sozinho. Eu nunca tinha visto aquilo, nunca tinha passado por aquilo. E aí veio um carro da polícia, não esqueço isso mais, né? A Tático parou. Eu estava andando da esquerda para a direita. Da direita para a esquerda tinham 3 caras vindo. Já adultos, já. De cabelo black, assim. Os 3 vindo. Um deles estava com um pente garfo na mão. Os detalhes você vai pegando assim, né? Então eu estou vindo aqui, os 3 estão vindo aqui. A polícia parou aqui. Quando ela parou aqui, os policiais saíram, já agrediu os 3. Agrediu, literalmente. Já saiu batendo nos 3. Pôs os 3 sentados. Aí quando eles me viram, em mim eles não bateram, porque eu era muito pequeno, né? Não bateram, mas pegaram e puseram sentado também. Então, primeiro os caras apanharam, eu não apanhei, um senhor branco que estava passando também não apanhou e passou direto. Só nós 4 ficamos ali. Da rua que eu vivia, eu conhecia todo mundo, eu lá sentado. Aí o sargento entrou dentro da viatura, o carinha que tinha sido supostamente roubado estava dentro da viatura. De dentro da viatura, sem sair, ele olhou para fora e falou que era eu que tinha roubado ele. Eu percebi pelo gesto, né? O que o cara fez? O sargento apontou para mim, o outro policial veio, me algemou, me manteve sentado. Nisso, alguns amigos meus da rua estavam vindo, também mais ou menos da minha idade. Quando eles viram a cena, eles foram falar alguma coisa, o policial já bateu em mais um deles e pôs também sentados.
Então eram 3, 4, nós passamos a ser 6 pessoas sentadas ali, todos pretos, todos. E aí aquele tumulto já na rua, né? A viatura parada no meio da rua, não passava trânsito lá nenhum, a gente ali. Aí o cara saiu da viatura, foi para trás da viatura, olhou de novo para mim, falou para esse sargento, que era preto, que eu era o ladrão, suposto ladrão. Eu continuei algemado, ele me levantou, pôs do lado da viatura, me fez contar a história de onde eu estava, de onde eu estava vindo, por que eu estava vindo, para onde eu estava indo, enfim. Eu sei que essa brincadeira, a gente foi em torno de uns 40 minutos, eu imagino. Mas para mim foi a pior experiência que eu tive na vida. A pior. Nunca mais eu passei por uma situação igual a essa, assim. E aí depois de muito custo, né? Que começou esse debate, né? O cara falando que era eu, porque eu tava com uma blusa marrom. Aquelas blusas de agasalho Adidas, né? Marrom. Ele disse que o cara que tinha roubado ele estava de blusa marrom. Então, por ele ter achado que era eu. Aí eu que perguntei, chegou um ponto que eu falei assim, tá, mas aonde ele foi roubado? Você está falando que eu roubei ele, fiz da casa da minha tia, né? Minha casa da minha tia era 200 metros onde a gente estava ali. Aí o cara falou, ele foi roubado lá na Vila Espanhola, onde hoje tem os prédios lá na Casa Verde Alta. Passando a Rua Zilda ali, aqueles prédios lá, não sei se vocês conhecem a região. Foi ali que ele foi roubado, ou seja, se eu fosse o ladrão, eu teria que ter roubado ele, saído numa extrema velocidade para chegar no Parque Peruche, quase 3, 4 quilômetros de distância, e estar naquela rua andando calmamente. Eu não fui revistado, nada disso, eu simplesmente era o ladrão porque o cara tinha definido que eu era. Aí esse sargento começou a entender que não era possível aquilo ser real, né? Aí depois que ele bateu na turma, a gente ficou mais uns 10 minutos ainda parado. Aí ele chegou à conclusão que eu não era realmente o assaltante e me liberou. E falou para eu chegar na minha casa em 5 minutos, porque se eles passassem na rua e eu estivesse lá, ele ia entender que era eu mesmo que tinha feito, enfim, ia me levar, alguma coisa do tipo. Nossa, eu sumi. Tanto que foi tão traumatizante para mim que eu fiquei uns 6 meses assim na casa da minha tia. Então eu passei a mudar a rotina, eu ia buscar minha irmã na creche. Eu ia antes. Aquilo ali acabou comigo durante muito tempo. Meu pai nem soube, inclusive. Eu fiquei com medo de contar. Eu primeiro fiquei com vergonha de contar para os meus familiares. Eu não contei para ninguém praticamente. As pessoas só foram sabendo pelo comentário da própria rua, né? E o único que soube de fato foi meu tio, que também era muito conhecido ali no bairro, né? O seu Laércio. E aí acabaram falando para ele dos meninos que tinham parado ali, mas também era uma coisa tão comum, né? As pessoas não davam tanto valor assim. Então, é um pouco isso que eu levo pro meu filho, né? Que eu tento cobrar dele, colocar na cabeça dele. Agora ele tá entendendo, mas a gente tá naquela pergunta inicial, né? Da marginalização, a marginalização é muito grande e afeta a gente por todos os lados. As políticas racistas, a estrutura que se formou dentro do racismo coloca a gente sempre nessa situação, né? É muito difícil sair disso. Então fico contente de ele participar do samba ainda numa condição que ele se encontra meio fora dessa situação, né? A cabeça dele é muito diferente da que a gente tinha, do que eu tinha, né? Ele consegue, por exemplo, hoje, se ele falar, pai, vou pintar o cabelo de amarelo, ele pinta. Vou deixar o cabelo black, ele deixa, né? Não só por uma questão como era a minha, de mostrar resistência, mostrar eu sou negrão, sabe? Ele faz por curtição.
sem um apelo político estrutural envolvido. Então ele tem essa altivez aí que a gente não tinha. E, Americano, por último, perguntar para você, a Barra Funda foi importante para você nesse processo de tornar-se negro? Totalmente. Totalmente. Porque uma coisa que a gente não tem hoje, né? Olha, eu nunca vi, nunca tive. Fora as questões quando a gente se envolve politicamente, você não tem um reduto que você fala assim, vou lá que a negrada tá lá e tá tudo de boa. E a Barra Funda era. Então, olha só, eu ia pro Peruche com a minha mãe, mas era um ensaio na rua, ou então, quando eles saíram do caqui, o ensaio era na rua, durante muito tempo. E quando foi para Casa Verde Alta, para os outros lugares, eu não ia, né? Porque já não era mais Parque Peruche, já era outro bairro, né? Tinha um pouco isso também. Mas aí eu vinha para a Barra Funda já era um bairro aberto, né? Mais plural, mais acessível. Então o que eu não via dentro do Parque Peruche, eu via às vezes na Barra Funda. E eu tinha esses acessos. Então, muito moleque foi quando eu conheci a Simone, conheci a turma da família Tobias, a dona C.A. inclusive cobrou meu pai que ela queria me conhecer e ela não tinha ainda me conhecido, meu pai me levou até lá, enfim. E aí você vê as pessoas de uma outra forma, são as pessoas com uma questão cultural mais... Usar o termo esclarecido fica até penoso, né? Não é o termo correto, mas as pessoas com isso de forma mais evidente, sabe? Então, você se sentia já respaldado. Então, andar aqui na Barra Funda, por exemplo, eu nunca vi ninguém separado pela polícia. Deve ter acontecido com muita gente. Mas da forma como eu vi, como eu vivenciei, ou como eu cansava de ver lá no Parque Peruche, eu não vi aqui. Nenhuma vez. São décadas, hein? As únicas vezes que eu vi situações assim foram situações extremas, mas fora isso... Por quê? Exatamente pela abertura do bairro, né? Meu pai contava muito dessas situações lá atrás, então na década de 60... Então, qualquer instrumento que você fizesse, fosse tocar em algum lugar, meia hora, 40 minutos, aparecia a guarda para mandar você parar de tocar ou para destruir o que você estava tocando. Mas da década de 70, 80 para cá, isso já era um pouco diferente. E as pessoas também aqui da Barra Funda também tinham a minha idade, a maioria estava buscando essa mesma referência, eu já tinha essa referência. Então, como eu tinha contato com esse pessoal da família Tobias, por exemplo, ele já tinha essa referência, né? Já era uma herança que vinha com o seu Inocêncio, com o seu Tobias. Então, eles já tinham isso bem firme, bem determinado. Isso eleva o nosso astral, né? E meu pai também tinha, mas como ele não estava na casa no Peruche, estava mais aqui, era muito... Quando eu vinha para cá que a gente elevava. Dentro de casa era tranquilo, mas eu tinha esse sossego, a gente começa a enxergar de outra forma. Esse bairro abre muito dessas portas, né? Tudo vinha para cá. E muito saía daqui, né? Então, Barra Funda realmente também foi um dos berços aí para mim.